Fala galera focada na física, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Thiago Boechat e eu tô aqui para ajudar vocês a entender esse conteúdo da física que é a eletrodinâmica com a questão que eu trouxe hoje. Dá uma olhadinha em como ela é um pouquinho diferente do que geralmente aparece essa questão aí que eu peguei da FUVEST. Dispõe-se de várias lâmpadas incandescentes de diferentes potências, projetadas para serem utilizadas em 110 volts de tensão. Elas foram acopladas como nas figuras 1, 2 e 3 abaixo, e ligadas em 220 volts. Em quais desses circuitos as lâmpadas funcionarão como se estivessem individualmente ligadas a uma fonte de tensão de 110 volts? Pessoal, nós temos 3 circuitos, e nesses 3 circuitos nós só temos 3 tipos de lâmpada. A gente vê isso pelas potências que estão aparecendo aqui. Temos lâmpadas de 120 watts aparecendo nos 3 circuitos, que eu estou sublinhando de amarelo. Temos as lâmpadas, que eu vou sublinhar de azul, de 60 watts de potência. Tem aqui 2 no terceiro circuito. E vou sublinhar por último de verde, as lâmpadas de 40 watts também aparecem em todos os circuitos. Lembra o que ele falou? Ele disse no enunciado que essas potências que aparecem aqui embaixo, né, nas lâmpadas, são potências que foram aplicadas para quando essas lâmpadas estiverem conectadas a 110 volts de tensão elétrica. Geralmente, o que aparece em exercícios como esse são as resistências das lâmpadas e não as potências. E isso pode gerar muita dúvida nos alunos, inclusive meus alunos me pedem muito para fazer essa questão em sala de aula. Então eu trouxe hoje o vídeo para tentar sanar a dúvida da maioria das pessoas que encontrar essa questão. De maneira bem simplificada, a gente pode resolver essa questão da seguinte forma. Bom, ele deu para a gente a DDP, deu para a gente a potência. Vamos trabalhar com aquilo que a gente está mais acostumado, que é a resistência. Só que para fazer isso, eu vou trabalhar com essa equação aqui. Ó. Potência é igual a U ao quadrado sobre R. E para tentar descobrir essa resistência, nem que seja um valor aproximado, eu vou trocar aqui, ó, essa potência e essa resistência de lugar, e vai ficar assim, R igual a U ao quadrado sobre P. Então, vamos lá. Vamos trabalhar primeiro com a lâmpada de 120 watts. Tá? Então, eu tenho U ao quadrado sobre 120. Eu vou chamar de R. Ok? Esse U, eu posso tentar substituir ele por 110 ao quadrado sobre 120. Isso aqui vai dar o valor de R. E, pessoal, 110 ao quadrado dá 12.100. 12.100 dividido por 120, eu vou aproximar esse valor, tá? E vou dizer que esse R é de aproximadamente 100 ohms. Vou fazer agora a mesma coisa para a lâmpada de 60. E aqui vai ficar de novo U ao quadrado sobre 60. E vou chamar esse R aqui de R'. Tá? Aqui vai ficar de novo 110 ao quadrado sobre 60 igual a R'. Se dividindo 110 ao quadrado por 120 deu aproximadamente 100, dividindo por 60, isso aqui vai dar aproximadamente 200 ohms. Estou fazendo uma aproximação bem grosseira, tá? Eu vou mostrar para vocês onde eu quero chegar. E vamos agora, por último, fazer o seguinte, ó. U ao quadrado sobre 40, que é a última potência que está faltando, eu vou chamar de R duas linhas. Então, isso aqui vai ficar 110 ao quadrado sobre 40 é R duas linhas. Esse R duas linhas vai ser aproximadamente 300 ohms. Tá? Então, pessoal, veja bem. O que eu posso fazer aqui para tentar gerar uma relação de aproximação através dessas DDPs que foram dadas, de 110 volts para cada lâmpada, e as diferentes potências que foram aplicadas no exercício, eu posso simplesmente dizer que para a potência de 120 watts, eu tenho uma resistência R. Para a potência de 60 watts,
eu tenho uma resistência que é o dobro da resistência da lâmpada de 120, então vou chamar de 2R. E a potência para a lâmpada que tem 40 watts, a resistência vai ser o triplo, 3R. Vou pegar agora circuito por circuito e vou fazer uma análise deles de forma bem separadinha e detalhada para vocês. Presta atenção aqui no circuito 1, galera. Olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho, entre esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, e esse pontinho daqui, que eu vou chamar de ponto B, uma DDP, uma diferença de potencial de 220 volts. Tem vários alunos que ainda sentem muita dificuldade em trabalhar com circuitos em paralelo. Ah, professor, às vezes eu não sei quando está em paralelo, quando não está, eu fico em dúvida e tal. Então, vou mostrar para vocês aqui como é que funciona isso. Repara, desse pontinho A até esse pontinho daqui, eu tenho um fio sem nenhum tipo de aparelho que gere um consumo de energia. Então, se a energia aqui não foi consumida, é porque esse ponto aqui também é o ponto A. Vou traçar agora um pontinho aqui em cima. Entre esse pontinho daqui de cima e esse ponto A que eu defini agora, eu também tenho um fio que eu chamo de fio sem resistência, ou um fio sem receptor, que também poderia consumir energia, né? Então aqui eu também não tenho diferença de potencial. Tenho ponto A em cima, ponto A aqui no meio e ponto A aqui embaixo. Posso fazer a mesma coisa para o ponto B. Aqui está o ponto B. Para esse pontinho daqui eu tenho fio sem nada também, então também é um ponto B. E para esse ponto daqui eu também tenho o ponto B. Como é que a gente diz que o circuito está em paralelo? Repara, essas duas lâmpadas aqui de 40 watts, elas estão em paralelo com a DDP, porque elas também estão entre os pontos A e B. Posso falar a mesma coisa para todas essas três lâmpadas que estão aqui em cima. Elas também estão em paralelo com o gerador aqui de 220 volts. Por quê? Porque estão entre os pontos A e B também. É assim que nós vemos que um circuito está ou não em paralelo numa determinada região. Ok? Vou apagar aqui agora essa parte amarela, mas vou deixar aqui ainda esse A e esse B aqui para a gente ter uma noção que para cada fio nós temos 220 volts. Então vamos fazer isso. Ó. Vou marcar aqui. Vou chamar esse primeiro aqui de fio 1 e a DDP dele, como eu já falei para vocês, é uma DDP de 220 volts. E esse fio daqui de cima eu vou chamar de fio 2 e também tem uma DDP de 220 volts naquele fio 2 ali, certo? Então, galera, vamos lá. Presta bastante atenção aqui. No lugar das potências, eu vou pegar esses valores de resistência que nós achamos aqui embaixo. Ó. R, 2R e 3R. E vou gerar uma substituição aqui. Vou colocar aqui R, aqui vai ficar 2R, e nas de baixo vai ficar 3R. Posso fazer aqui uma brincadeira. Esses dois resistores 2R aqui, ó, eles estão em paralelo também, tá? Então, eu posso traçar aqui uma resistência equivalente. Uma resistência equivalente em paralelo de resistores idênticos, basta eu repetir o valor de uma das resistências e dividir pelo número de resistores idênticos em paralelo. Isso aqui vai dar exatamente R. Pessoal, eu vou redesenhar esse circuito, tá? Então, isso aqui vai ficar assim. Vou traçar aqui embaixo essa DDP do jeito que ele colocou, tá? Aqui, ó, uma lâmpada que eu vou chamar só de R. Aqui uma resistência equivalente de R também, que eu achei de verde aqui em cima. Vou juntar lá embaixo. E aqui eu tenho uma lâmpada de 3R com uma outra lâmpada também de 3R. Suave? Bom, de novo, isso aqui que eu vou marcar de amarelo não pode entrar no esquecimento. No fio 1 eu tenho uma DDP de 220 volts e no fio 2 eu também tenho uma DDP de 220 volts. Tá? O que está acontecendo aqui agora? No fio 1, que é o fio dos resistores de 3R, eu tenho esse resistor com esse daqui em série.
E a mesma coisa acontecendo no fio 2 aqui em cima. Esse resistor R com esse daqui também estão em série. É uma característica para resistores em série, então vou até escrever aqui, ó, para uma determinada associação de resistores em série. Olha como é sempre muito importante vocês lembrarem de todas as características desse tipo de associação, tá? Estamos falando aqui de uma associação em série agora. Uma das características interessantes é a seguinte: a DDP total daquele circuito em série vai ser a soma das DDPs daqueles resistores. Então, eu tenho aqui um resistor de 3R, mais a DDP do resistor de 3R também. Deixa eu apagar aqui esse R, botar o 3R aqui, porque eu estou falando aqui do fio 1. Até escrever aqui, ó, fio 1, que é o fio lá de baixo. Pessoal, como é que eu calculo a DDP? Isso aqui são vocês lembrando, ó, nesse momento aí nostálgico da eletrodinâmica. Como é que a gente calcula a DDP de um resistor? Através da primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Aí agora, a outra característica interessante que nós temos aqui para uma associação em série é que a corrente é a mesma. A corrente do fio 1 é igual à corrente que passa no primeiro resistor de 3R e que passa no segundo resistor de 3R. Então, espera aí. As resistências são iguais, 3R e 3R. E a corrente que passa também entre eles vai ser igual. Se eu tenho o mesmo valor de resistência multiplicando o mesmo valor de corrente para cada resistor, o que vai acontecer aqui com essa DDP? A DDP total, já que vai ser a DDP de um mais a de outro, então a DDP de cada 3R aqui, vai ser exatamente a metade da DDP total, que é 220. Então, galera, o que nós temos aqui é, para o fio 1, um funcionamento perfeito, cada lâmpada com uma energia, né, com uma DDP de 110 volts. Então, agora vamos tentar trazer aqui um esclarecimento para essa resolução. Quando eu disse que resistores são iguais, tá vendo? Ó, escrever aqui, ó, resistores iguais. Não esquecendo que estamos tratando de uma associação em série, tá? Nós temos também a corrente igual para todo mundo. Então, correntes iguais. Quando isso daqui acontece, isso é uma condição, tá? Quando nós temos isso aqui acontecendo, significa que nós vamos ter também DDPs iguais, ou seja, tensões iguais. Isso daqui, galera, vai funcionar para a gente da seguinte maneira. Quando nós tivermos dois resistores em um fio, como é o caso do fio 1 e do fio 2, esses dois resistores forem idênticos, forem iguais, e por eles estiver passando a mesma corrente, já que estão em série, eles terão a mesma diferença de potencial. E só dá para eles terem 110 volts cada um se forem somente dois resistores idênticos. Se forem mais de dois resistores idênticos, eu teria que dividir 220, por exemplo, se fossem 3 resistores, eu teria que dividir 220 por 3. Se fossem 4 resistores em série idênticos, eu teria que 220 dividir por 4, e aí não ia funcionar. Então, a brilhante conclusão que nós chegamos é a seguinte: o 1 funciona da maneira que nós queremos, né? Que é correto. E a conclusão é, se nós conseguirmos associar somente 2 resistores em série em cada fio e esses resistores forem iguais, então o circuito vai estar funcionando como o enunciado propôs. Cada lâmpada com uma diferença de potencial de 110 volts. Dessa maneira, a gente consegue até resolver a questão de uma forma mais simples. Dá uma olhada aqui no circuito 2. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no circuito 1. Eu vou dizer que esse fio daqui é um fio 1 e ele também vai estar em paralelo, tá vendo? Ó?
porque aqui é A e aqui é B. Entre esse ponto A e esse que eu estou desenhando agora, eu tenho um fio sem nenhuma resistência, ninguém consumindo energia. E aqui para cima também. Significa que o potencial elétrico é igual em todos esses pontos. A mesma coisa aqui do lado. Esse ponto B vem aqui para cima também como ponto B, e aqui também. O que significa isso? Que o fio 1, que é esse fio daqui que eu desenhei, ele também tem 220 volts só para ele, e para o fio 2, que é esse fio aqui de cima, eu também terei 220 volts. Então, galera, o circuito 2, ele não funciona da maneira correta. Ele funciona da forma incorreta, da forma que foi proposta lá no enunciado. Porque aqui, mesmo que essas resistências fossem iguais, tá? No caso aqui nós temos R, aqui 2R e aqui 3R. Tá vendo? Mesmo que eles fossem iguais, se fosse RRR ou 2R, 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 e a mesma coisa para o 3R, 220 dividido por 3 nunca vai dar 110 volts. Tudo bem? Nunca vai acontecer isso. E por mais que uma das lâmpadas de repente fique com 120, que não é o caso aqui, tá? Mas por mais que isso acontecesse, as outras não vão ficar. E ele falou bem claro no enunciado. Ele disse o seguinte, ó, aqui embaixo, em quais desses circuitos as lâmpadas funcionarão como se estivessem individualmente ligadas a uma fonte de tensão de 110. Então, todas as lâmpadas têm que estar ligadas a 110 volts. E aqui não é o que está acontecendo. Nós temos no fio 2 3 lâmpadas, tá? E elas são, inclusive, diferentes. E no fio 1, pior ainda, né? Eu tenho 4 lâmpadas. Como é que eu vou dividir 220 por 3 ou 220 por 4 e isso vai dar 110 para cada lâmpada? Inviável. Então, o 2 não funciona corretamente. Vamos dar uma olhada no último circuito, que é o circuito 3. Repara, ó, eu tenho aqui pontinho A e aqui pontinho B. Tudo bem? Nesse pontinho A e nesse pontinho B, vocês vão ver aqui o seguinte. A mesma coisa acontece aqui, ó. Ponto A, para cá também e para cá também. E para o B, aqui do lado, ponto B e ponto B. Suave? De novo, eu tenho o primeiro fio, chamar aqui de fio 1, aqui o fio 2 e aqui o fio 3. Todos os fios estão entre os pontos A e B, então possuem a mesma DDP do gerador ali de baixo. Todo mundo 220 volts. Repara numa coisa. Essa lâmpada aqui é idêntica a essa e passa por eles a mesma corrente. Se a lâmpada é igual, cada uma vai consumir a mesma energia. Logo, teremos a mesma diferença de potencial para todo mundo aqui. Então, eu vou escrever aqui, ó, fio 1. Nós temos resistores, aliás, 2 resistores idênticos. O que significa, então, que eles são 2 resistores idênticos, e detalhe, em série. Então, o que vai significar é que a DDP de cada resistor, que nós chamamos aqui o 40 de 3R, né? Aqui o 60 de 2R, e esse aqui de cima é o R, né? Então, a DDP de cada resistor de 3R vai ser exatamente a metade da DDP total, que vai ser 220 sobre 2, e eu tenho 110 volts para cada uma dessas lâmpadas no fio 1. Posso dizer a mesma coisa para o fio 2. Eu tenho 2 resistores, também idênticos, que se encontram em série. Aqui eu posso trabalhar da mesma forma. A DDP de cada resistor 2R vai ser a metade da DDP total para aquele fio 2, que adivinha só, também vai dar 110 volts. E o último fio, que é o fio 3, mesmo esquema, 2 resistores idênticos. É a condição, lembra?
Se por acaso um desses resistores fosse diferente, né? Por exemplo, no fio 3 eu tivesse ali o R e um 2R, aí já estaria dando problema. Não teria 110 para cada um. Lembrando, mostrei para vocês lá no slide anterior, que a gente trabalhou aqui, isso aqui que eu estou trabalhando é uma característica de associação em série, que a DDP total é dividida pelas DDPs, dividida pelos resistores do circuito em série. Cada um vai ter um fragmento daquela tensão total. E aqui no caso, cada fragmento para cada fio foi de fato 110 volts. Então o 3 está funcionando da maneira correta. A gente pode voltar aqui, o 3 está certo, o 2 está errado, o 1 está certo também. Gabarito da questão 1 e 3, letra D. Espero que eu tenha ajudado vocês, é sempre um prazer estar aqui. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo, ativa o sininho aí para novos vídeos que eu vou postar para vocês. Em breve teremos aí os nossos vídeos de teoria. Um grande beijo e até a próxima. Valeu, galera!